Oi, gente. A partir dessa aula, então, a gente vai começar a falar sobre o segundo reinado, que vai ser o período em que o filho de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, ele passa a governar o Brasil. Né? O início do governo dele, né, vai iniciar o governo dele com um golpe chamado de golpe da maioridade, que foi dado ali pelo partido político chamado de liberais. Né? Por que isso ocorre? Durante as nossas aulas de período regencial, a gente viu que esse período ele foi bastante conturbado, né, composto ali de várias revoltas por várias províncias, né, por conta de descontentamento, por falta de autonomia e por falta de esquecimento ali por parte do governo central. Então esse partido, né, os liberais, eles acabam formando o clube da maioridade, aonde eles acabam elaborando esse golpe, né, chamado de golpe da maioridade, onde eles acabam antecipando a ascensão de Pedro II no poder ali com 14 anos de idade. Né? Eles acreditavam que Dom Pedro II ia conseguir acabar com essas revoltas que ocorriam ali por todo o Brasil. E o governo dele, ele vai ser bastante diferente do pai e tanto do governo do avô, né, o Dom João VI, né? Por quê? Porque Dom Pedro II, ele vai começar a analisar como que foi o governo do pai dele, né, que foi um governo bastante conturbado, marcado ali por uma grande instabilidade na política, na economia, e ele vai tentar fazer totalmente diferente, né? E durante esse período que ele vai ficar no poder, a gente vai ter um modelo de política chamado de parlamentarismo às avessas, né? O que vai ser isso? Né? Vai ser uma espécie de revezamento de poder entre os liberais e os conservadores, né? Que vão apoiar e vão ajudar Dom Pedro II a estar comandando o Brasil. Né? Por que ele vai fazer isso? Porque ele percebeu que lá no governo do pai dele, né, o pai dele privilegiava somente um partido político e, consequentemente, o outro partido, né, ficava totalmente descontente, o que acabou gerando a sua renúncia. Né? Então, Dom Pedro II ele vai acabar apoiando, né, e meio que dando, né, para esses dois partidos políticos, né, ali a permissão, digamos assim, de estar comandando o Brasil com ele, né, nesse esquema de revezamento, com o objetivo de conseguir o maior apoio possível de ambos, né, sem tentar gerar ali descontentamentos, né, de um ou de outro. Né, falando sobre a questão da economia, né, durante o período do segundo reinado, a gente vai ter ali uma tentativa de Dom Pedro II estar tirando a Inglaterra aqui do Brasil. Né, a gente viu que desde 1808, né, a Inglaterra, ali com a abertura dos portos, né, por Dom João VI, ela acaba trazendo diversos produtos aqui para o Brasil, e isso fica bastante forte durante o governo de Dom Pedro I, né, por conta de vários empréstimos que foi concedido, né, por parte do Brasil para estar pagando a sua independência a Portugal, né? E Dom Pedro II ele acaba criando ali diversas leis, tenta tirar esse monopólio britânico aqui do Brasil. Né? E uma dessas leis vai ficar conhecida como Tarifa Alves Branco, aonde tinha o objetivo de estar reduzindo a importação dos produtos britânicos. Né? Então, para isso foi criada essa lei, né, a Tarifa Alves Branco, onde todos os produtos britânicos que entrassem no Brasil eles teriam uma taxação. No entanto, essa taxação ela seria diferenciada se, por exemplo, aqui no Brasil as pequenas indústrias que não conseguiam se desenvolver tivessem produzindo determinados produtos, né, e os produtos britânicos que chegassem e fossem similares àqueles que eram produzidos aqui teriam uma taxa muito mais elevada, em torno de 60%, né, com o objetivo de fazer com que os brasileiros comprassem os produtos brasileiros. Né? Agora, se os produtos britânicos chegassem aqui no Brasil e aqui no Brasil não fosse comercializado nenhum tipo desse produto, aí a taxação seria um pouco mais baixa. Sobre a questão da economia, tem essa tentativa de tentar industrializar, no entanto, o foco ainda vai ser a questão da economia agroexportadora, onde a gente vai ter ali o café como principal produto, que era exportado, né, e que sustentava a economia do Brasil. A gente vai ter ainda, assim, a questão da escravidão no Brasil, né, a gente vai ter ali alguns debates que começam a se acentuar conforme os anos vão passando, né, muitas pessoas começam a perceber que a escravidão era ruim,
mas era um mal necessário para a sociedade porque elas precisavam, né, principalmente os grandes cafeicultores precisavam dessa mão de obra, né, uma vez que eles não queriam pagar salário para ninguém. Né? No entanto, a partir ali da década de 70, né, 1870, começa a chegar no Brasil ali principalmente a mão de obra, né, vários imigrantes italianos, né, e alemães. Né? Por que eles acabam chegando no Brasil? Né? Porque ali a partir de 1870, lá na Europa, nesses dois países, eles vão estar passando por uma guerra civil, né, por um processo de reunificação do seu território, né, ou seja, a Alemanha não se chamava Alemanha ainda e nem a Itália se chamava Itália, elas não eram de fato um país como a gente conhece hoje, né, e devido a esses conflitos, muitas pessoas acabam migrando para outras regiões, né, muitos acabam indo para os Estados Unidos, acabam indo para outras regiões na Europa, né, e o Brasil acaba criando, né, várias propagandas, né, conhecido também como colônias de parceria, onde acaba meio que pagando essas viagens dessas pessoas para estar vindo para o Brasil, né, para estar ajudando na questão ali, principalmente dentro dessas lavouras, né, na questão ali da colheita do café. E esses imigrantes, eles acabam chegando aqui, né, e a gente começa aos poucos ter essa mão de obra imigrante também vindo e de certo modo tá substituindo essa mão de obra escrava. Junto com aquela tentativa de criação de impostos feitas ali por parte de Dom Pedro II, né, com as pessoas que ajudavam ele a governar o Brasil, a gente vai ter um surto industrial, né, que vai ficar conhecido como a Era Mauá aqui no Brasil. Né, o surto industrial é porque ele tem um crescimento, né, só que esse crescimento ele é bastante rápido, né, ele não demora muito. Né, por quê? Né, esses investimentos ele vai se dar por parte ali de um barão chamado Barão de Mauá, onde ele acaba financiando várias construções ali de ferrovias, né, a questão ali de bancos, indústria de metais, né, no entanto, como Mauá e assim como outras pessoas que eram a favor da industrialização do país, eram totalmente contra a escravidão, né, e a questão do café, como eu falei para vocês, era bastante forte, né, e isso, consequentemente, os donos dessas fazendas de café também eram bastante fortes, né, Mauá acaba perdendo o apoio, né, porque esses donos das fazendas de café, eles eram a favor da escravidão. Para eles era bastante lucrativo que a escravidão ainda permanecesse por diversos anos, né, uma vez que eles não precisavam pagar salário para ninguém, né, e por conta dessa falta de apoio de Mauá, né, por parte ali desses grandes proprietários das fazendas de café, esse surto industrial ele tem um tempo muito curto, né? E isso não chega a ser levado adiante. Certo? Então, na aula de hoje era isso. Na próxima aula a gente fala sobre a Lei de Terra e a Guerra do Paraguai.